Gente, eu arranjei uma maneira de fazer economia de água, mas sentir o prazer que a água me dá. Porque eu adoro água, me sinto no útero materno, me dá um relaxamento. Será que é possível estar dentro de uma banheira vazia para fazer economia de água e a gente se sentir como se estivesse nela cheia e ter o efeito, né, de um banho de banheira? Ai, meu Deus do céu. Olha que dá. Olha que dá. Eu adoro no show quando eu vejo você, bom, no show quando você dá palestra, que você manda as pessoas verem as outras peladas, né? E porque elas veem mesmo as outras pessoas. Não, eu queria ver isso. Elas veem peladas. Vem. E daí eu acho que porque quem não tá pelado fica até meio assim incomodado, né? Porque será que ele tá me vendo assim? Eu achei essa situação muito engraçada. Vem cá, vamos contar um pouquinho de hipnose, né? Primeiro assim, eu quero saber várias coisas. Primeiro, como você começou a fazer hipnose? Depois, como a gente pode aplicar isso na vida prática, no dia a dia, né? Porque eu acho que é bacana esse tipo de coisa pra gente. É uma conversa. Mas como é que você se apaixonou pela hipnose? Como é que a hipnose entrou na sua vida? Porque hoje eu acho que você é um grande hipnólogo, né? Você ficou bom nesse negócio, hein, menino? Tô aprendendo. Tu ficou bom nesse negócio. Leila, eu fiz um curso, o Practitioner, com o pessoal do INEX, que você conhece. E no penúltimo dia, numa quinta-feira, o Neil, né, que é o presidente, ele fez uma demonstração de hipnose. Nesse dia começou a minha carreira. Por quê? Eu fiquei inconformado que aquilo era possível. Eu fiquei inconformado. 2 dias depois... Engenheiro, né? Eu era engenheiro. 2 dias depois eu estava com uns amigos e um deles, que é o Ricardo Ventura, até hoje meu amigo, falou: vai ter um curso de hipnose. Quer fazer? Eu falei: como curso, cara? Isso é uma coisa que não existe. Ele existe. Eu fiz esse curso, me apaixonei. Isso foi em 2007. E aí já fui para os Estados Unidos fazer curso, para a Espanha e assim, eu fiquei doido. Por quê? O que me mais intrigava é que assim, eu, como engenheiro, não imaginava que aquilo existia. Para mim, aquilo era uma coisa sobrenatural, era uma coisa do capeta, era uma coisa de ET. Uma pessoa hipnotizada, para mim, era mais TV do que realidade. Porque você nunca tinha sido hipnotizado? Não te conseguiam te hipnotizar? Eu tinha sido, como você já foi, como todos nós já fomos, mas eu não sabia que aquilo era hipnose. Porque o que a gente conhece de hipnose, Leila, a gente vê da mídia. Sempre que você imagina uma pessoa hipnotizada, quem que tem ao lado? Aquela figura do hipnotizador, né? do reloginho e tudo mais, não é? Só que não é isso. A hipnose ela é muito mais do que isso. Quando eu entendi o que se tratava de verdade, aí sim que começou a acontecer. E vou te explicar de um jeito bem fácil, tá? A gente tem 2 instâncias que a gente vai conversar aqui. Uma chamada consciente e uma chamada subconsciente. Existe um bloqueio no meio delas, tá? Um bloqueio. Esse bloqueio a gente chama de fator crítico. A psicanálise vai chamar isso de superego. Então, cada estudo chama isso de uma forma diferente. Mas de uma forma rápida, para a pessoa de casa entender, para você ver como que é simples, tem algo seu que é consciente, que eu te pergunto, por exemplo, o que você tomou de café da manhã hoje? Você vai lembrar. Como você faz no seu dia a dia? Você lembra. Mas tem uma outra parte, que é o seu subconsciente, que tem memórias de você aos 3 anos de idade, que tem, por exemplo, uma vontade expressa, uma vontade gigante que a consciência não sabe. Consciente e subconsciente. A hipnose, ela acessa o subconsciente. Ela rebaixa o nível crítico. Só isso, tá? Então, o hipnólogo faz o quê? Vamos lá, eu falo com a Leila. Leila, qual o seu problema? Aí você diz: meu problema, que não é falar em público. É falar em público, toda vez que eu estou na frente de um público, minha mão fica suada, o meu corpo começa a tremer. Eu sempre fui uma pessoa expressiva, eu não sei porquê. Quando eu fico na frente de 200 pessoas, eu travo. Essa pessoa vai para um terapeuta, no caso, um hipnoterapeuta, tá? A pessoa coloca ela em transe, rebaixa o nível crítico e tem acesso ao subconsciente. Nesse acesso, você consegue fazer, por exemplo, uma regressão de memória, uma regressão de idade, e você vai se lembrar que quando você tinha 2 anos, você foi brincar com seu tio e com a sua tia, e nesse momento, olha como as coisas são encaixadas, a gente não sabe. Nesse momento, o teto da casa que você morava desabou. Então, o que fica? Quando você ia se apresentar, falar qualquer coisa, teve um bah! E aquilo te deixou um trauma, que quando você tinha 25 anos, na frente de uma plateia de 500 pessoas, aquilo voltou. Só que conscientemente você não sabe disso. Um hipnólogo faz o quê? Rebaixa o nível crítico, entra no subconsciente e descobre que aquilo aconteceu. Então, na verdade, o hipnólogo não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que facilita
o acesso ao seu subconsciente. E coisas incríveis podem ser tratadas e vistas com isso. Num show de hipnose que você foi, eu não faço a pessoa ter uma lembrança de 3 anos, porque o objetivo não é terapia. Mas num show de hipnose eu pego poderes que a pessoa nem sabe que tem, entendeu? Então o hipnólogo, ele mais ou menos ajuda a pessoa a entrar em contato com o poder que ela tem. E aí vai embora. Por que eu falei que é muito mais comum do que a gente imagina? Quando a mãe fala para um filho, você, sei lá, a mãe fala, você não serve para nada, ou você é incrível. Nesse momento, o nível crítico dele está rebaixado. Por quê? Porque a mãe tem uma figura de poder. Então, nesse momento, a mãe está hipnotizando o filho também. Então, a hipnose acontece quando? Mãe para o filho, um diretor de uma empresa por um subordinado, o médico. Quantas vezes você já foi no médico? E o médico falou... Só esse status dele estar nessa situação, ele já tem um poder sobre o seu consciente e subconsciente. Toda vez que o nosso nível crítico ele é rebaixado, a gente chama isso de hipnose. O médico não tem poder sobre a gente? Tem, daí então ele não está me rebaixando. Eu que acabo entrando, ficando num outro estado. O professor com o aluno. Então, esses processos que acontecem, eles na verdade são exemplos de hipnose mesmo. O que o hipnólogo faz? A mesma coisa. Só que ao invés de criar todo esse poder, autoridade, o hipnólogo usa técnicas que rebaixam o nível crítico e faz ele ter acesso ao subconsciente. É muito complicado? É um pouco, porque assim, quando você me fala desse jeito, eu entendo, mas quando eu vejo no espetáculo, eu vejo no show, é uma coisa que daí eu falo, bom, como é que o cara consegue fazer com que o cara veja que todo mundo tá pelado? Ou que o cara, como é sentir um choque, né? Que você fala assim, você vai sentar quando eu falar, não sei o que, você sente um choque. E a pessoa sente choque. Quer dizer, como é que você consegue fazer isso? Então, quer dizer, não é você que consegue, a pessoa tá num estado e você dá uma sugestão e ela entra nessa sugestão assim? Entra, porque é uma forma plástica. Eu vou dizer plástica por quê? Porque eu não tenho o tempo que uma mãe tem com o filho. Então eu tenho uma forma plástica de criar um estado de rebaixamento do nível crítico, e aquelas pessoas lá com 40, com 50, com 30 anos, eles agem comigo como se eu fosse uma figura de autoridade, como se fosse um pai, ou um professor, ou um médico. Agora, isso então não acontece com todo mundo, quer dizer, tem alguns que rebaixam mais, outros rebaixam menos, quer dizer, não é qualquer pessoa que você pode pegar do público que você vai ter essa condição, esse domínio sobre a pessoa. Todo mundo pode. 100%. A única diferença... 100%? Mas você é muito poderoso, o que é isso? Então, não sou eu poderoso. Não pensei que era 100%, pensei que tem alguns que você não conseguiria. Porque o verbo que a gente tem que usar não é o verbo ser. Eu sou ou não sou hipnotizável. O verbo é o estar. Eu estou propenso nesse momento ou não estou. Por exemplo, é muito comum, a pessoa vai no meu show e não é hipnotizada. Ela fala, eu não fui hipnotizada porque eu sei lá, ela fala que eu tenho uma proteção, porque eu sou muito forte, o que quiser. Essa mesma pessoa, num setting terapêutico, por exemplo, ela entra em transe, faz regressões a momentos super assim, sabe, há 30, 40 anos. Por que na terapia ela entra em transe e por que no palco ela não entra? Porque naquela situação de palco, com um monte de gente olhando para ela, por algum motivo o nível crítico dela ficou alto e não deixou ser rebaixado. Então assim, todo mundo pode, os níveis são diferentes, talvez uma pessoa fica mais em transe do que outra, mas o momento ele é muito interessante, né? Às vezes no palco a pessoa fala não. É interessante porque tudo aquilo parece algo até encenado, né? Não, a gente fala... É muito mágico. E como que eu provo que a pessoa realmente está em transe e ela não está atuando? Já pensou, né? Como que prova? Tem muitas provas interessantes. Posso fazer a prova da banheira? Vamos experimentar. Posso? Pode. Na verdade eu não vou fazer, eu vou te contar o que aconteceu. Pegaram uma banheira igual essa, colocaram gelo nela e água e ela ficou a 2 graus Celsius. 2 é frio. Hipnotizaram uma pessoa e disseram para essa pessoa que ele não ia sentir frio, que estava com 26, 27 graus, que estava gostoso, estava legal. Hipnotizada. Colocaram eletrodos no corpo inteiro e colocaram essa pessoa na banheira. Não teve uma alteração de pressão sanguínea, batimento cardíaco, sudorese, isso tremor, é incrível. Nada. Esse vídeo... Isso é científico. Ele foi um teste científico, ele está gravado, acho que foi até a BBC de Londres que colocou. Se quiser eu passo depois o link para você colocar aqui embaixo. Colocar o link. E isso prova que a pessoa nesse estado de transe, né, com nível crítico rebaixado, ela acreditou tanto no que falaram que o corpo começou a sentir assim ou sentir assado. Quer ver uma hipnose diária? Tô de boca aberta, ó. Quer ver uma hipnose diária?
Você está no ramo de palestras há um bocado de tempo. Vem um rapazinho franzininho para você numa palestra sua. Fala, oi Leila, tudo bem? Olha, eu estou começando, o que você acha do meu estilo? Aí você olha e fala, olha, pelo que eu estou vendo, você não vai dar em nada, em nada. Nesse momento, a Leila Navarro tem uma grande influência sobre ele. Por quê? Porque ele te considera uma super palestrante, o nível crítico dele em relação a você está baixo, concorda? Nesse momento, em relação... Então, tudo que você fala vira verdade para ele. Por isso que a gente fala para os pais, sabe, pensarem o que vocês falam para os seus filhos, os líderes, pensarem o que vocês falam para os liderados, porque às vezes uma palavra muda aquela pessoa completamente. Isso é um tipo de hipnose também. Nossa, gente, mas isso é muito louco, esse negócio de hipnose é gente maluca. Por isso nós vamos parar aqui, hashtag na banheira. E eu vou ter que voltar com esse cara, porque não tem mais jeito. Agora eu vou voltar com a banheira cheia de gelo. Eu quero ver se esse negócio funciona. Eu vou botar fora. Vai ser hipnosizada.